Salve galera, aqui é o Matheus do canal Cortes Sacadas Empreendedoras e no meu primeiro mês trabalhando pela internet consegui fazer R$ 4.000 só seguindo o que esse cara ensina no curso. Se você quer aprender a trabalhar com as redes sociais e internet sem nem precisar aparecer, clica no primeiro link da descrição. Sobre esse assunto, como eu sou membro de vários conselhos, a gente tem discutido muito o assunto diversidade, né? E eu queria fazer uma breve digressão para contar uma história para vocês que é interessante, que é o seguinte. Dizem que há uma correlação bionívoca entre o tamanho de um corpo e a maior ou menor velocidade do seu metabolismo. O coração de um elefante bate muito mais lentamente que o de um colibri. Essa correlação passou a ser estudada em cidades. Ou seja, se um superorganismo de uma grande cidade era mais lenta do que um organismo de uma cidade menor. E descobriu-se que a correlação e a curva era exatamente a mesma. Quando dobrava o tamanho da cidade, diminuía percentualmente a velocidade da cidade, tá certo? E isso foi espanto na época, porque isso não batia com outra característica que também estava se estudando sociologicamente, que é o seguinte: uma cidade quanto maior, mais lento é o seu metabolismo. Tem mais fila, mais trânsito, mais RG na porta, mais segurança, mais burocracia. Por outro lado, uma cidade maior, quanto maior, mais criativa ela é. Então, uma cidade de 1 milhão de habitantes é 5 vezes mais criativa que uma cidade de 100 mil habitantes. E foram estudar isso e descobriram que a razão única e exclusiva disso chama-se diversidade. Que as cidades maiores têm gente diferente que gera em cada um deles muito mais insights, muito mais visões contrárias, muito mais, vamos dizer assim, abertura de mente. E que isso é que traz a capacidade criativa de um povo, de uma nação. Então, isso é para dizer o seguinte: quanto mais diverso for o ambiente, mais criativo, mais ousado, mais inovador ele é. E no fundo, gente, se a gente olhar a biologia, pessoas que são muito iguais ou da mesma família e vão se casando, há uma deterioração genética, né? Pela igualdade cromossômica daquelas pessoas. Da mesma forma, em termos neurais, isso também ocorre. Se a gente pensa todo mundo a mesma coisa, ou mora no mesmo local, da mesma forma de vida, se dirige aos mesmos locais, a tendência nossa é, de alguma forma, deteriorar nossa competência cognitiva. Muito bacana essa ideia, Walter. Eu tenho 3 pontos para falar sobre isso. O primeiro que me veio à mente aqui é que tem um ETF. Pra quem não sabe o que é ETF... Eu achei que ele ia falar, pegue um caminho diferente todos os dias. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Um ETF? Mas tem um ETF na Bolsa de Valores americana, que é o SHI, né? Que é o ELA em inglês, né? SHI. E ele é um ETF que ele tem participação em empresas que prezam pela diversidade. Que tem que ter mulheres no conselho, por exemplo, da empresa. Aí eu abri aqui as 10 maiores posições do SHI, que é equivalente a 40% do total de ativos que ele tem na carteira. Você tem PayPal, você tem Visa, você tem Walt Disney, você tem Johnson & Johnson, você tem Netflix, Nike, Wells Fargo. Então, várias empresas gigantescas dos Estados Unidos, algumas aqui altamente inovadoras, Netflix, e eles prezam por essa diversidade pensando nisso. Se você falar do SHI, esse é um assunto ainda mais empolgante, que é o seguinte: mais importante, como eu falei, do que usar armas digitais é ter uma alma digital para uma organização. Eu escrevi um livro alguns anos atrás, que se chama Mulheres são digitais, homens são analógicos. Ou seja, se você quer ter uma alma digital, você precisa ter mulheres no comando. Isso aqui é a realidade. Eu só tô aqui por causa dela. Não, É empírico. É empírico. Estamos aqui com... Porque quando a Malu começou em rede social, sabe o que eu falei pra ela? Você acha que eu falei, vai lá, amor, é isso aí? Eu falei, isso é perda de tempo. Ela me provou que eu tava errado. Só que o meu mérito é isso, eu mudo de ideia rápido. Quando você mostra o novo mundo que veio por aí, ele é um mundo mais matricial e menos hierárquico. Homens não sabem trabalhar matricialmente, mulheres sabem porque já nasceram assim. Antropologicamente, as mulheres viviam nas cavernas, convivendo entre elas e dividindo suas tarefas entre as várias mulheres. O homem saía para caçar e eu disputava a caça. Eu não tinha alguém com quem eu dividia minhas funções. Então isso trouxe, milhares de anos depois, homens que são hierárquicos, que gostam de saber quem manda em mim, quem eu mando, né? E com uma função específica. Por isso o homem é monotarefa e mulher é polivalente. Mulher é estéril, nós somos mono.
Por quê? Porque elas faziam muitas coisas. Elas estavam com o olho na criança, a porta da caverna para entrar o bicho, o que tinha que plantar, a comida que tinha que fazer. E hoje elas continuam assim. Homem tem uma visão focada. Homem sabe fazer uma coisa por vez muito bem. Mulheres fazem 5 coisas ao mesmo tempo. Quando você olha o mundo digital, ele é um mundo polivalente, ele é um mundo colaborativo, não é disputativo, tá certo? Você tem uma visão muito mais matricial de dividir seus problemas, anseios com outras pessoas. O homem é muito mais fechado, a gente não discute as coisas nossas com outras pessoas. Nossa cabeça é compartimentada. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mulher... A gente vai ser disruptado, o homem. Não, o homem fala, pra você ter uma ideia... Vocês só não vão morrer porque a gente precisa um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Mulher fala 8.000 palavras por dia, homem fala 4.000. Significa que quando a gente chega em casa, ela tem 4.000 pra falar. Então, aguenta que lá vem Hoje em dia, palavra. eu falo tudo na internet, tá tudo bem. Mas a razão disso é porque os homens tinham que sair pra caçar e tinham que falar pouco, porque senão espantava a caça. E as mulheres tinham que ficar dentro da caverna falando muito, porque se não falassem, não dava a sensação que tinha muita gente e entrava o animal atrás deles para caçar. Então, interessante. Homem que falava muito não pegou nada e morreu de fome. Mulher que falava pouco, o bicho comeu. Resultou mulher que fala muito, homem que fala pouco. Ponto. É o que a gente chama de sociobiologia. Mas independente, brincadeiras à parte, o que é importante é que o mundo digital é muito mais friendly para o arquétipo feminino do que para o arquétipo masculino, que é mais disputa, que é mais hierarquia, que é mais fight or flight. A mulher é tend and befriend. A mulher é muito mais de negociar, muito mais de conversar, muito mais de dividir. Então, se nós quisermos continuar no poder, vamos ter que adquirir competências femininas que são naturalmente delas. E para nós vai ter que ser aprendido.